Oi, pessoal. Bom, dentro da nossa série de palestras com o tema Soldagem 2026, trabalho da Comissão de Análise de Falhas, a gente trouxe para falar dos ensaios não destrutivos na integridade estrutural o Manfred Ronald Richter. Técnico mecânico pelo Cefet do Paraná, trabalhou na Petrobras por 41 anos, dos quais 35 no SEC, setor de certificação, qualificação e inspeção do então Serviço de Engenharia, atuando no assessoramento técnico em não destrutivos, inclusive subaquático, e soldagem nos empreendimentos e unidades de negócio da empresa no Brasil e no exterior. Ele foi examinador do Centro de Exames de Qualificação SEC Petrobras e atualmente possui certificações como inspetor nível 2 e 3 pelo SNCQ-END da ABEND no setor petróleo e petroquímico, nível 3 de ultrassom pelo PCN BINDT da Inglaterra e até 2016 era certificado como nível 2 de soldagem pelo SNCQ da FBTS e auditor interno pelo RAC ABEND. Nos últimos 10 anos, ele vem atuando em consultoria e ensaios não destrutivos através da sua empresa, a Richter, Consultoria e Treinamento Limitada, sediada em São José dos Campos, São Paulo. O Manfred trouxe para a gente tanto a parte de ensaios não destrutivos, mais ligados com indicações detectáveis na superfície, e os ensaios não destrutivos mais ligados com as indicações internas. E por isso a gente tem a parte 1 e a parte 2. Vamos à parte 1. Olá a todos. Agradeço imensamente aí o convite da BEND, né, para falar aqui um pouco sobre os ensaios não destrutivos na integridade estrutural, né. É uma grande satisfação sempre estar participando e contribuindo, né, na transmissão de conhecimentos aí com a BEND. Então, o tema, né, destinado, né, para essa apresentação versa sobre a aplicação dos ensaios não destrutivos na integridade estrutural, né. E aí vem aquela pergunta, né, inicial, assim, o que esperar do ensaio não destrutivo, né, nesse segmento, né? E mais ainda, né, o que é necessário que saibamos, né, para poder fazer uma aplicação adequada, né, e com resultados positivos, né, do ensaio não destrutivo, né? Então eu começo, né, falando sobre a importância, né, dos ENDs, né, para se garantir a integridade estrutural, né? Aí os diversos setores da indústria, né, desde da aeroespacial, a construção civil e tal, eles visam garantir a integridade estrutural dos componentes e das estruturas, né, sendo assim de suma importância, pois se envolve, né, fatores importantes, né, como a segurança das pessoas envolvidas e da comunidade em si, né, aspectos econômicos e ambientais, né, e se torna uma ferramenta fundamental, né, para alcançar esse objetivo, né. Essas várias técnicas, né, dos diversos métodos de END, né, então aqui cada ensaio não destrutivo é um método e dentro de cada método existem várias técnicas, né. Então, o uso dessas ferramentas aí vão permitir, né, que os profissionais envolvidos, né, inspecionem e avaliem, né, materiais e estruturas aí sem causar dano a elas, né. Então, essa apresentação aqui, pelo tempo destinado, né, para esse assunto, né, está sendo dividido em 2 episódios, né, que eu vou enumerar mais à frente, né, e que abordará ali alguns aspectos, né, dos ENDs, né, para a garantia da integridade estrutural, né. A gente explorando aí alguns benefícios, algumas técnicas mais comuns, né, utilizadas, e algumas das suas aplicações práticas. A comunidade internacional, né, através da Academia de Ensaio Não Destrutivo Internacional,
eles reconheceram a necessidade, né, de construir um conceito de uma nova disciplina, aqui chamada de Engenharia de Integridade de END, né, que combina, né, ciência dos materiais com mecânica da fratura, né, para projetar um processo de avaliação não destrutiva, né, que garanta a segurança, a confiabilidade e integridade, né. E o foco principal são os métodos de ensaio e avaliação não destrutivos, né. Então, eu deixo logo abaixo aí um link, né, de uma publicação que foi emitida por essa academia, para que quem se interessar de aprofundar as discussões tenha acesso a ela. Os benefícios, né, do END na garantia da integridade, né? O principal, naturalmente, é a detecção precoce de falhas, né? Esse é, assim, o principal benefício do uso do ensaio não destrutivo, né? E porque ele tem a capacidade de, além de detectar, de mencionar descontinuidades nos seus estágios iniciais, né? Se identificando, né, descontinuidades, né, antes que elas se agravem, aí a engenharia, né, ela pode fazer uma avaliação fitness for service e tomar as medidas necessárias, né, seja reparando, substituindo ou monitorando, né, os componentes que estão afetados aí por essa nossa continuidade. E o que vai evitar maiores danos e falhas aí, né? Então, assim, essa abordagem proativa, ela reduz de forma significativa o risco de acidentes, né, bem como ela prolonga a vida útil das estruturas e dos equipamentos, né. Outro benefício é a natureza não destrutiva, né. Ao contrário aí de outros métodos de ensaios tradicionais, né, que envolvem métodos destrutivos, né, como corte, quebra e tal, os ENDs, eles permitem que se faça a inspeção sem causar qualquer dano ao material ou à estrutura examinada, né. E essa natureza não destrutiva, ela é crucial, né, em indústrias onde a preservação da integridade dos componentes é de suma importância, né, como, por exemplo, a aeroespacial, a área de energia, infraestrutura civil, transporte, né, onde mesmo danos mínimos podem vir a comprometer a segurança, né, de uma instalação ou de algum equipamento, né. Do uso do ensaio não destrutivo dentro desse segmento, né, a implementação que a implementação das técnicas, né, ela pode ser economicamente vantajosa no longo prazo, né. As organizações aí elas podem buscar soluções rápidas, né, evitando futuros reparos, né, e por vezes esses reparos são dispendiosos, né, as substituições ou mesmo alguma responsabilização legal, né, que podem surgir de falhas estruturais, né. Essa questão da responsabilização legal aí, com uma certa frequência a gente tem visto, né, noticiários sobre incidentes e tudo isso muitas vezes com implicações de vidas, inclusive, né. Então, assim, os ENDs, né, permitem uma inspeção direcionada, ela que consegue reduzir a necessidade de uma desmontagem ou de um desmantelamento excessivo, né, de uma instalação, ou até, né, de eventos de lucros cessantes por uma parada de produção, né, o que vai, então, economizar tempo e recurso, né, para a entidade, para a organização, né. Dentro dos benefícios, né, dos ENDs, né, a gente precisa falar das práticas de manutenção, né. Então, aprimorando-se as práticas de manutenção, né, porque todas as instalações e tudo isso, existem os programas de manutenção, né, e se dentro desse programa se contemplar, né, a aplicação de alguns ensaios não destrutivos, né, a gente está aprimorando, né, um programa, né, e vai conseguir dar uma maior garantia de operacionalidade e de segurança contínua, né, para aquelas estruturas, equipamentos ou sistemas, né.
Então, integrando, né, essas rotinas, esses ensaios não instrutivos nas rotinas, né, se vai conseguir detectar algumas falhas ocultas, né, que mesmo muitas vezes estão em locais de difícil acesso para uma inspeção visual direta usual, né. Então, sempre se incorporar esses ends, né, as organizações vão poder adotar uma abordagem de manutenção mais proativa, né, prevenindo aí as falhas inesperadas e até otimizando o desempenho. Bom, e de uma forma ampla, né, a gente precisa falar aqui de alguns requisitos, né, que eu enumerei aqui, requisitos gerais, né, para os ensaios não destrutivos, uma garantia de integridade estrutural, né, que eu acho assim são os que mais despontam aí, né, dentro desse segmento. O primeiro é a determinação do método e da técnica de ensaio apropriada à finalidade da inspeção. O segundo, eu vejo como a utilização de pessoal qualificado por uma entidade independente, né, com experiência, né, ou um treinamento, né, voltado para os tipos de danos do equipamento ou da estrutura ser inspecionada, né. Nos sistemas de qualificação de pessoal, nós temos 3 níveis. O nível 1 é o profissional que opera somente, né, executa o ensaio. O nível 2 é um profissional que executa o ensaio e avalia, né, os resultados, interpreta os procedimentos, né. E o nível 3 é o profissional responsável por aquele ensaio não instrutivo. Então, sempre utilizar procedimentos de inspeção qualificados, então, por esse profissional nível 3, né? E esse procedimento ele tem que estar focado na estrutural, né? A gente tem na prática do dia a dia, né, procedimentos que atendem normas de projeto de uma forma ampla, né? Então, ok, se eu estou fazendo uma fabricação, uma montagem, esse procedimento certamente vai atender bem o seu propósito. Já quando a gente fala de integridade e inspeção em serviço, né, existem várias particularidades, né, que um procedimento de forma amplo e geral ele não aborda. Então, é importante que na integridade estrutural, quando ela é usada o meio que requer, né, o ensaio não instrutivo, que solicita o ensaio não instrutivo, é importante ele estar voltado e focado, né, na integridade, na inspeção em serviço, por exemplo, né. E nos casos aí de aplicação de mecânica da fratura, que é o caso, né, é altamente recomendado revisar, né, a validação do procedimento de END que vai ser utilizado, né, especialmente aí nos requisitos de probabilidade de detecção e incerteza, né, porque quando a gente envolve mecânica da fratura, né, o ensaio não destrutivo ele vai ter que fornecer informações de comprimento e altura da descontinuidade, né, é a sua natureza, muitas vezes, né. Então, é importante que esse procedimento garanta a detecção do tamanho crítico de descontinuidade, né, e que seja considerada a incerteza que ele carrega, né, quando fizer as medições. Para aplicação de ENDs aí dentro do segmento, né, de garantia da integridade estrutural, né, eu elenquei aqui 7 ensaios, né, dentro dos diversos métodos de END, né, que existem, né, que são assim os que eu vi como os métodos mais comumente utilizados, né. E aí seria assim os métodos superficiais, né, para descontinuidades abertas aí para a superfície e tal, e os métodos volumétricos para que a detecção daquelas descontinuidades internas aos materiais, né. E aí eu elenquei o ensaio visual, o ensaio por partículas magnéticas, o líquido penetrante e correntes parasitas como superficiais.
né? E volumétricos, o ensaio de ultrassom, o radiográfico, né? E o ensaio de emissão acústica. O ensaio de superficial de inspeção visual, né? Ele é o método assim, básico, né? Em toda a construção, fabricação, montagem, inspeção e serviço e tal, ele assim, é um ensaio, ele é a parte mais básica, né, primária do END. Pela avaliação visual, se sugere, né, a necessidade de ensaios complementares, por exemplo, né, como, por exemplo, uma solda de aspecto e acabamento ruim, muito irregular, soldagem, durante soldagem, ou mesmo de uma EPS inadequada, né, e aí já vai sugerir que se apliquem outros métodos não destrutivos, né, para complementar essa avaliação, né. Então, assim, nós temos um ensaio visual convencional, né, que é o melhor ensaio para descontinuidades aí, soldas, né, detecção de desalinhadas ou estruturas, né, e a vantagem dele é que é um exame bastante simples, né, bastante rápido aí de bem baixo custo, né. E a limitação inerente, né, dele é a aplicação somente à detecção de descontinuidades superficiais visíveis. Já a inspeção visual remota, né, ela vai além, né, do visual direto que o inspetor realiza, né. Ele é um ensaio relativamente simples, né, também. Já tem um médio custo, porque já envolve equipamentos, né, eletrônicos e tal, mas também é bastante rápido, né. E a limitação, naturalmente, fica aí só limitado às superficiais visíveis. Um outro ensaio superficial, né, é o ensaio de partículas magnéticas, né. Ele é um ensaio que utiliza o princípio de ferromagnetismo, né, em que você induz um campo magnético no material que está sendo inspecionado, né. E assim, a vantagem do ensaio de partícula magnética, né, que além de descontinuidades que são abertas para a superfície, né, algumas que estão localizadas imediatamente abaixo, né, que a gente denomina como sendo descontinuidades subsuperficiais, elas também provocam uma fuga de campo externa, né, que vai atrair e reter as partículas magnéticas, revelando alguma descontinuidade que não esteja aberta, né. E o ensaio, né, ele é bom para descontinuidades superficiais próximas à superfície de materiais ferromagnéticos, né, como o aço carbono, né, e uma grande vantagem dele, dentro dos métodos superficiais, é a boa sensibilidade, né, para descontinuidades planares de pequena abertura, né, como, por exemplo, algumas trincas de fadiga, né, na sua fase, trincas superficiais de fadiga na sua fase inicial, né. O ensaio tem uma excelente sensibilidade para essa detecção, né, que outros métodos ainda às vezes não têm a capacidade de detectar, né. E a maior limitação é que ele só pode ser usado em materiais de natureza ferromagnética, né. Então, os aços austeníticos, aí, ligas de níquel, não podem ser inspecionados por essa técnica, né. O outro método, né, é o ensaio de líquido penetrante, né, que é um método baseado em capilaridade, né, e se aplica às continuidades superficiais abertas à superfície. Isso é um fator importante. Para que o fluido penetre nas descontinuidades, ela precisa estar aberta. Então, assim, o método consiste em aplicar um produto, né, na superfície, aguardar um tempo para que a capilaridade haja, remover o excesso superficial, né, e aí fica a superfície só com o líquido retido na descontinuidade, e depois, através da aplicação de um pó absorvente, né, ele vai tirar esse fluido retido, revelando a presença da descontinuidade, né? E aqui nas fotos tem uma foto aqui das várias etapas, né, do ensaio sendo aplicado aí
numa tubulação. Então, o líquido penetrante, né, é excelente para a detecção de descontinuidades superficiais em materiais que não sejam porosos. A vantagem dele, né, é que ele é um ensaio bem barato, né, de fácil execução, né, e, como eu falei já, né, ele funciona muito bem em materiais não ferromagnéticos, né. A maior limitação dele é que ele exige uma boa preparação e limpeza superficial, né. O outro método de ensaio também utilizado, né, para a integridade estrutural é o ensaio de correntes parasitas, né. Ele usa princípios aí eletromagnéticos, né, para detectar falhas aí superficiais e também aquelas imediatamente abaixo da superfície, né, as subsuperficiais, né. O princípio dele é uma bobina, né, em que se aplica, nessa bobina, né, se aplica uma corrente que vai gerar um campo magnético no centro, que esse campo magnético induzido no material condutor, né, vai fazer surgir as correntes parasitas na superfície do material, né? E na presença de uma descontinuidade, né, o comportamento dessa distribuição da corrente parasita na superfície vai se deformar, né, e vai se, então, a partir dele, se conseguir revelar, né, a presença de algum problema naquele material, né. Aqui tem uma foto de um sistema já mais avançado, computadorizado, que hoje já traz, inclusive, a imagem já da região com descontinuidade, né. Inicialmente, a técnica era usada com uma sonda só, né, eram sondas absolutas ou comparativas, mas era uma sonda só. E com a evolução aí da computação toda, né, e tudo, se começou a montar um array de sondas agora dentro de um cabeçote, né, e a gente já consegue fazer uma varredura numa área grande da superfície, né, fazendo o registro em imagem, né, um arquivo digital, né, mostrando o comportamento de sinal e tudo mais, e depois permitindo o perfeito dimensionamento da descontinuidade, né. Então, o ensaio de correntes parasitas, né, é um método muito bom para descontinuidades superficiais, para medição de espessura de revestimentos aí em materiais condutores, né, e também, naturalmente, a detecção de descontinuidades subsuperficiais, a depender do projeto da sonda, da frequência dessa sonda aí, né. A vantagem dele, que é um ensaio bastante rápido, né, bem portátil, tem a foto abaixo aqui que mostra o inspetor fazendo a aquisição, né. Não há necessidade de um contato direto com a peça, né, como muitas vezes nos outros métodos, né, e ele pode ser aplicado normalmente durante a operação do equipamento ou de uma estrutura aí, né. E a limitação inerente dele é que ele só pode ser usado em materiais condutores, né, e ele tem a profundidade de detecção limitada pelo projeto da sonda, né, e os parâmetros de ensaio que são definidos lá no procedimento. A primeira parte, né, o primeiro episódio que estava programado para essa apresentação, né, e convido vocês aí para comparecer aí no próximo episódio, no próximo mês, né, onde eu vou estar apresentando os métodos volumétricos de ultrassom e radiografia. Tá? Muito obrigado.